nos conhecemos. Nós conhecemos mesmo antes do curso começar, antes de entrar no curso. Era exatamente por aí que eu ia falar agora a seguir. É que o Rui e eu conhecemos-nos antes graças ao interesse mútuo pela astronomia amadora, e uns meses antes de começarmos a licenciatura aqui em Lisboa, até já nos conhecíamos antes através do boletim da Associação Portuguesa de Astrónomos Amadores. Exatamente. E cruzámos na altura e ficámos a saber que vinhamos os dois para o curso. E depois várias vezes ao longo do curso fizemos grupos em Física Experimental e noutras cadeiras. Mas conta-me, como é que apareceu o teu interesse pela ciência? Isso é um interesse tão antigo que para mim é difícil exatamente saber quando. Eu lembro-me de sempre achar, compreender como é que as coisas funcionam, especialmente a natureza funciona, um fascínio. E a ciência, desde pelo menos quando eu já andava no antigo primeiro e segundo ano, que são acho que quinto e sexto ano agora, já me interessava muito pela ciência. Já na escola as disciplinas mais científicas eram aquelas que eu tinha maior apetência, maior interesse, incluindo a matemática e não seria física na altura, mas o equivalente. E depois, como tantos outros, e como já ouvi várias vezes nestas histórias, os livros de divulgação científica têm um impacto grande. E claro, havia esses livros, e a astronomia, o mundo, o cosmos, o espaço, interesse, e também estive ligado como sócio na Associação Portuguesa de Astrónomos Amadores, como tu, e foi daí. Não me lembro de ter querido fazer outro curso que não fosse o de Física. E dentro de Física eu candidatei-me a vários cursos de Física, mas dentro dos cursos de Física pensei que aquilo que seria mais desafiador e mais interessante, e aquilo que parecia que teria mais também possibilidades de... Era precisamente a minha pergunta, mas, enfim, a resposta já está dada, que era precisamente porque é que tinhas escolhido o curso do técnico. 89, tivemos que fazer essa opção e encontrarmos aqui. E foi uma turma bastante interessante. Sem dúvida. Depois, a seguir ao curso, muitos de nós continuamos diretamente na ciência a fazer. Na altura havia mestrados que se faziam a seguir à licenciatura, não é uma coisa que entretanto desapareceu. Alguns foram fazer diretamente doutoramento. Tu foste um daqueles que abandonou temporariamente a ciência e, como disseste, foste trabalhar durante, penso que um par de anos na McKinsey. E o que é que motivou isso? Foi teres querido ter uma experiência diferente, quereres ter a certeza se realmente querias ter um percurso na ciência? Qual foi aí o motivo? Eu acho que, como em tantas outras coisas na vida, há um bocadinho de acidente e há um bocadinho de querer fazer uma determinada coisa. Neste caso, ainda lembro-me bem de como é que aconteceu. A McKinsey fez uma apresentação no técnico, ou para alunos do técnico, convidou alunos do técnico, e eles na altura só convidavam alunos de Engenharia Física Tecnológica e Matemática para uma apresentação em que até pessoas que trabalhavam lá, jovens, fizeram uma apresentação que até foi assim um bocadinho, digamos, fora do normal. E depois disseram para as pessoas enviarem os currículos, se estivessem interessados. E eu enviei o meu currículo, não era porque quisesse mesmo fazer, foi apenas porque ver o que é que está, e na verdade até enviei também para outras companhias na altura, e depois eles convidaram-me para as entrevistas. Eu fiz 4 entrevistas com eles, todo o processo de entrevistas foi muito, muito interessante. Deixo aqui uma pergunta para os colegas que estão online e tudo. A primeira pergunta que fizeram foi: de quanto em quanto tempo é que o ponteiro das horas se cruza com o ponteiro dos minutos, ou vice-versa? E, portanto, há uma maneira muito simples de chegar à resposta. E querem-te ver a resolver ao vivo, não é? Sim, eles queriam saber não é como é que era casa, pensado. é para ser respondida lá. É para ser respondida lá, claro. Assim,
E eu lembro-me que resolvi, porque há uma maneira muito simples de fazer, que é só 2 frases, mas na altura, com a pressão de uma entrevista, mas fiz um sistema de equações com o momento angular dos ponteiros e resolvi. E lembro-me da pessoa dizer assim: eu nunca vi uma pessoa usar física para responder uma das minhas perguntas, estou impressionado. Mas enfim, portanto, houve várias peripécias e no fim eles ofereceram-me uma posição. E devo dizer, foi muito difícil decidir, foi muito difícil porque tinha uma posição, tinha sempre a minha ideia que queria fazer ciência e queria fazer, o percurso natural seria fazer um doutoramento, mas agora tinha ali uma posição, uma coisa tangível, muito específica, com o salário, com as regalias, o que é que eu ia fazer, etc. E foi difícil durante as 2 semanas que eles me deram para eu pensar no assunto, decidir, mas achei que devia ter essa experiência e que poderia voltar à ciência e fazer tratamento se quisesse. E foi por isso que aceitei e penso que mesmo hoje, olhando para trás, em retrospectiva, não foi uma má decisão. É sempre uma maneira de abrir os horizontes e de conhecer outras perspectivas. Muito bem. E depois, acabaste por voltar à ciência, portanto eu penso que foi no início de 96, que fizeste a escolha de ir para Oxford, uma das melhores universidades do mundo, portanto, tipicamente no top 5, top 10, dependendo dos rankings, para trabalhar na área de biologia matemática. Não sei se este é o termo em português, ou biomatemática. Sim. Aqui é uma mudança assim, um bocadinho radical daquilo que tinha sido, já nem falo da McKinsey, mas do curso de Física. O que é que houve ali nesta altura que te fez escolher esta área? Isto foi um amadurecimento durante o curso de Física, porque tal como eu disse, eu sempre achei fascinante a maneira como a natureza funciona e conseguir compreender alguns fenómenos fundamentais, e acho que o curso de Física me deu essa visão. E ainda hoje, digo a toda a gente, nunca teria feito outro curso. Para mim, o curso de Física ainda é o curso que para mim me assenta melhor e ensina não só como é que as coisas funcionam, como é que nós temos muitas áreas diferentes, não é? Mas também o método científico, como é que se deve pensar sobre um determinado problema, como é que se analisa dados, tudo isso, e portanto eu não tenho dúvidas disso. Mas ao mesmo tempo, a verdade é que a física começa a ser, de certo modo, cada vez mais esotérica, certo? Não é? Estamos a falar, na altura, sei lá, estamos a falar de relatividade quântica, estamos a falar de coisas que são muito mais esotéricas, e eu queria utilizar a física mais em fenómenos mais simples, vamos dizer assim, e comecei a pensar que gostava também de biologia, também faz parte da natureza, ao fim e ao cabo, de saber como é que estas coisas funcionam, e então decidi que queria aplicar os conhecimentos e a maneira de pensar da física numa área mais de biologia. E procurei vários sítios e pronto, foi assim que acabei eventualmente em Oxford. Deixa-me fazer só 2 esclarecimentos. Primeiro é que para os espectadores mais novos, nós estamos a falar dos anos 90, que era uma época em que não havia internet, ou pelo menos não havia a internet como conhecemos hoje. Portanto, hoje em dia pode soar fácil estas escolhas, vai-se à internet e está lá a informação toda. Nesta altura não era bem assim, portanto estas escolhas tinham que ser feitas com muito pouca informação, tinha que se pedir que viesse informação por correio ou falar com pessoas que lá estivessem. A segunda coisa é que o Rui não está a ser pago para fazer esta entrevista e, portanto, ele está a fazer publicidade genuína às impressões que ele tem do curso. Em relação ao teu doutoramento, qual é que foi, portanto, quando começaste a trabalhar nesta área nova, qual foi a área em que tu trabalhaste, a área do teu doutoramento, e o que é que tu sentes que tenha sido a tua mais importante contribuição? Bem, antes disso, só dizer um bocadinho, porque talvez seja interessante também para quem está a ouvir, como é que eu acabei por escolher isso, porque mais uma vez foi um acidente, de certo modo. Como tu dizes, a internet era incipiente, os telemóveis eram incipientes, tinha que ser através de pessoas que se conhecia, claro, havia internet, não, mas era incipiente,
E eu escolhi 2 ou 3 sítios em Inglaterra. Decidi mais por Inglaterra por ser doutoramentos mais curtos, e como eu já tinha estado aqueles 2 anos na McKinsey, e também tinha vários colegas, em Oxford em particular, mas em Inglaterra em geral, incluindo estavas lá na altura, mas e fui bater à porta, fui à Inglaterra, estive em Londres, estive em Oxford, e fui bater à porta das pessoas. E no meu eventual orientador, cheguei lá e pedi, que era no departamento de Zoologia da Universidade de Oxford, foi onde eu fiz o meu doutoramento, e fui lá bater à porta, tenho segurança, por questões de segurança, e pedi para falar com esta pessoa, que eu não conhecia de lado nenhum. E ele tentou telefonar, lá para cima não atendeu, e depois disse, olha, suba. E foi isso, se calhar, que aconteceu. Eu cheguei lá, bati à porta e ele disse-me assim, eu só tenho 5 minutos. E depois tivemos para 1h30 à conversa. Mais uma vez eu tinha uma boa hipótese de conseguir uma bolsa da FCT, o que é sempre uma vantagem, porque é mais fácil seguir. E depois ele aceitou-me para o doutoramento. E na altura, o meu trabalho, o que eu fiz, que é o que eu ainda faço hoje, de certo modo, é a tal dinâmica de vírus, é compreender como é que os vírus se replicam dentro de uma pessoa e como é que o sistema imunitário combate os vírus. E, portanto, aqui estamos a desenvolver modelos mecanísticos, como típico equações diferenciais, que estão relacionados com alguns modelos, por exemplo, da química, das reações químicas, porque podemos pensar com vírus a interagir com uma célula como se fosse 2 moléculas a interagir, há aqui um termo de primeira ordem de interação, etc. E aquilo que eu tive que fazer, portanto, nesse sentido, toda a minha preparação matemática e, como eu disse, de pensamento científico e do que é o mundo físico, foi uma mais-valia. Aquilo que eu precisei de aprender e de estudar muito foi sobre biologia, imunologia, virologia, são coisas que são... Mas será mais fácil vir da física para a virologia do que da virologia para a física, provavelmente. E foi isso que eu fiz, e na altura o que estávamos muito interessados, e talvez aquelas contribuições que mais importância tiveram foi relacionadas com o surgimento de mutações no vírus e a dinâmica dessas mutações, quão rápido que elas aparecem quando uma pessoa está infectada, quão rápido que elas aparecem quando uma pessoa é tratada com um determinado medicamento e como é que isso depois afeta a própria efetividade dos medicamentos. E foi isso, e depois continuei sempre a trabalhar nisso, de certo modo. Eu imagino que nessa altura do doutoramento ninguém imaginava que passados 20 e poucos anos íamos ter uma pandemia e todas essas questões da modelização matemática da propagação dos vírus iriam estar na linha da frente da discussão científica. Mas se eu percebo bem, o trabalho que tu fazes não é tanto a nível da transmissão de vírus entre diferentes pessoas, mas é mais da replicação do vírus dentro de um mesmo portador, por assim dizer. Exatamente. Sim, é isso, embora também tenha feito alguns estudos e artigos na propagação entre pessoas, portanto, epidemiologia mais, e mesmo na ligação entre a epidemiologia e o que está a acontecer dentro de cada pessoa, né? Modelos e simulações dessas. Devo dizer que já trabalhei muito tempo nesta ideia das pandemias e na possibilidade de uma pandemia. Muita gente do campo tinha esta possibilidade em mente, quando foi o primeiro SARS, quando houve a gripe das aves, H5N1, no Sudeste Asiático, quando houve depois também, em 2009, a pandemia da gripe de 2009, e tudo foram alturas em que tive sempre a trabalhar nessa coisa. Agora, não se imaginava, se calhar, a extensão daquilo que nós estamos a viver agora. Isso, se calhar, não. Quer dizer, pode haver pessoas que trabalhem mais especificamente nesse campo que tenham pensado nisso e tenham feito algumas simulações, mas é uma altura extraordinária, não haja dúvida. E como é que é esta área de investigação aí em Los Alamos? Foi um dos motivos que te fez ir para aí? Porque, como tu disseste, é um sítio que fica num estado bastante isolado. Portanto, o que é que, quando chegaste ao fim do doutoramento e tiveste que escolher uma opção para fazer o pós-doutoramento, o que é que te fez olhar para Los Alamos e dizer, é para ali que eu quero ir?
Mais uma daquelas histórias acidentais, de certo modo, mas com direção. Portanto, isto não é um movimento browniano, uma difusão com um gradiente. O que aconteceu é que Los Alamos era e é provavelmente o melhor sítio do mundo onde estão as melhores pessoas para trabalhar nesta área. Tem uma história de mais de 40 anos nesta área de modelização dos vírus e do sistema imunitário dentro de um indivíduo. E, portanto, isso foi a primeira atração. Mas o que aconteceu foi que recebemos um e-mail numa mailing list, daquelas à antiga, em que se publicitava uma posição de pós-doc em Los Alamos. Eu lembro perfeitamente de estar com os meus colegas de doutoramento em Oxford, nós éramos 6 que partilhávamos um escritório, e nesse anúncio diziam o que é que se fazia, que diziam que as regalias eram boas e que o salário era bom, etc. E nós todos rimos muito, porque, claro, eu lembro perfeitamente de dizer, claro, quem é que quer ir para o meio do deserto? Ninguém, claro que eles têm que oferecer boas condições de trabalho. E 20 e tal anos depois, 22 anos depois, aqui estou eu. Quer dizer, depois o processo foi normal, não é? Concorri, fui entrevistas, etc. E fiquei, dei-me muito bem com o meu orientador de pós-doutoramento, digamos, com a pessoa com quem trabalhava. Somos amigos já agora também há 20 anos, fazemos um bom par, excelente pessoa para trabalhar e pronto. Depois o resto é história, como se costuma dizer. Muito bem. Olha, como tu disseste, já trabalhaste em ciência em Portugal, no Reino Unido, nos Estados Unidos, assim por alto, se calhar passaste metade da tua vida no estrangeiro. Nós já tivemos muitas vezes conversas sobre ciência e política científica e a comparar uma experiência e outra. Assim, resumidamente, como é que tu compararias? A comparação se calhar é um termo complicado, mas olhando para Portugal, o que é que tu vês que se pode fazer melhor em termos de ciência? Eu acho que Portugal evolui muito, muito em termos de ciência desde os anos 90 e toda a gente tem uma ideia clara disso. Eu acho que, tal como muitas outras coisas em Portugal, o problema é dinheiro, mas não é necessariamente a falta dele. É nós passarmos tanto tempo a falar sobre dinheiro e a falta dele, tanto em ciência como noutras áreas, que descuramos as outras coisas. Em Portugal, claramente, parece-me que é uma questão de organização. E digo isto na ciência em particular, não é os cientistas, mas o sistema. Não pode haver calls aleatórias da FCT para a ciência. Uma pessoa não consegue planear. Um ano há, no outro ano não há, depois há duas, depois há uma, mas não fazem avaliação e já não atribuem os financiamentos, apesar das pessoas terem concorrido, etc. Quer dizer, eu vejo isto, eu tenho acompanhado de perto e acho que às vezes é uma questão de organização e se calhar ter que fazer as coisas de maneira um bocadinho diferente para poder potenciar os cientistas e a ciência que já existe e que teve um salto qualitativo e quantitativo gigantesco em todo o tempo que eu estive fora, que já são mais de 25 anos, e acho que isso poderia trabalhar nessa parte da organização, que não é tanto, que seria mais fácil, porque são precisos menos recursos, se calhar, não é preciso dinheiro, etc. Podia ajudar muito aos cientistas que estão no terreno a fazer a ciência e a ter mais impacto e na maior qualidade. Seria talvez a primeira coisa que eu tentaria. Mas, devo referir que o Rui, apesar de estar fora, como ele disse, há mais de 25 anos, ele mantém um contacto e um interesse muito, muito próximo por aquilo que se passa na ciência em Portugal. Rui, para terminar, porque estamos em cima da hora, que conselhos é que tu deixarias sei que há jovens a verem-nos agora, que conselhos é que tu lhes deixarias para aqueles que estejam interessados em seguir uma carreira em ciência? É muito difícil dar conselhos, poderia haver muitos conselhos. A primeira coisa que eu diria, que digo sempre, é que acabar o curso, ou acabar o mestrado, nós somos muito novos nessa altura e, portanto, não há propriamente decisões erradas. Mesmo que se tome uma decisão de, como eu fiz, de trabalhar para uma empresa e depois voltar para a ciência, ou trabalhar na ciência e depois sair, ainda é a altura, se calhar, certa de experimentar, de perceber aquilo que se gosta e não gosta e de corrigir isso e aquele nervosismo que pode existir. A segunda coisa é aquele nervosismo que pode existir, saber o que é que eu vou fazer, não estão sozinhos.
ok? Toda a gente, é um processo natural, toda a gente passa por esse nervosismo, por essa ansiedade de pensar, e eu acho que aumenta a ansiedade é pensar, a decisão que eu faço vai me marcar para o resto da vida. Não é bem assim, como eu disse, especialmente hoje em dia, cada vez mais as pessoas mudam de profissões, de carreiras, etc. E, portanto, há essa possibilidade. Mas se gostam de ciência, têm que preservar, trabalhar e escolher aquilo que mais gostam dentro da ciência para fazer. E hoje em dia há muitas oportunidades. Isso é verdade, hoje em dia o panorama é significativamente muito mais vasto, com maior possibilidade de ofertas e conhecimento do que era, bem, na nossa época, por assim dizer. Muito bem, Rui, da minha parte, muito obrigado para já, e eu passo a palavra ao Ilídio para termos agora... Não. Aos membros do NEFIST que vão fazer as perguntas. Muito bem, corrijo, aos membros do NEFIST que vão então fazer as perguntas dos espectadores. Obrigado, Gonçalo. Boa tarde, professor Rui. Boa tarde, professor Gonçalo. Pegando no tópico de comparação do estrangeiro com Portugal, o Gonçalo Ribeiro pergunta como foi a mudança para os Estados Unidos da América e para o Reino Unido e quais foram as principais diferenças que notou. Mudar para Oxford, a principal diferença é a primeira vez, digamos, longe, para mim, porque eu era de Lisboa, né? A primeira vez longe de casa, num sítio estrangeiro, tudo é novo, colegas novos, e foi ao mesmo tempo um desafio, mas acima de tudo uma experiência maravilhosa. Tinha lá amigos, o Gonçalo estava lá, o Gonçalo Figueira, mas outros amigos também do curso. Na altura havia pelo menos 4 pessoas do meu ano em Oxford, ali nas redondezas, e portanto ajudaram muito a integrar, e Oxford funciona também num modelo de colleges, que são pequenas, são grupos mais pequenos de estudantes, e tem grande vantagem de interagir com pessoas de todo lado. Eu tinha bons amigos que estudavam arqueologia viking, outros que estudavam as relações políticas na África Austral, e depois também pessoas de física ou de biologia. Portanto, foi fácil. Em termos de trabalho, a grande diferença é que no doutoramento em Inglaterra as pessoas são deixadas ao orientador, e depende da relação com o orientador. No meu caso era muito boa e uma grande proximidade também com os membros do grupo, mas não há muita direção, as pessoas são deixadas um bocado à vontade. E para mim, a grande diferença foi que eu mudei de uma empresa na altura, não é? Estava a trabalhar na McKinsey para o doutoramento. E por estranho que pareça, a coisa que mais me custou adaptar foi não haver datas limites. Onde eu trabalhava na McKinsey, tínhamos de fazer um relatório sexta-feira às 5. E sexta-feira às 5 tinha que estar pronto. Não interessa se eu tivesse que trabalhar os dias todos seguidos até sexta-feira, ou se fizesse só de sexta-feira de manhã, mas tinha que estar pronto. Em ciência não é assim, nós não podemos pôr limites e dizer assim, este artigo ou este resultado tem que estar descoberto, ou esta descoberta tem que estar feita até sexta-feira às 5, não é? E portanto aí tem que se saber trabalhar por si só e ter essa perseverança e conseguir os resultados e esbarrar na parede e voltar para trás, e isso foi uma adaptação. Depois mudar para os Estados Unidos já foi se calhar mais fácil de certo modo, porque já é um mundo anglo-saxónico, havia algumas diferenças mesmo em termos da maneira como as pessoas trabalham e tudo isso, e aí já foi também, foi se calhar até mais a cultura que é diferente do que propriamente a parte científica, e sei lá, aqui não se pode viver sem ter um carro, ou 2, ou seja o que for, e é preciso, as distâncias são maiores, a maneira como as coisas funcionam é diferente, mas talvez não me posso queixar, nunca tive assim grandes problemas nas adaptações. Obrigado. Já agora boa tarde, professores. A segunda pergunta, no contexto em que vivemos hoje em dia, e já há pouco referiu os seus estudos das pandemias, o Rodrigo Simões pergunta de que forma a biologia e a matemática nos consegue ajudar a prevenir eventuais novas pandemias? Eu acho que a biologia, matemática e epidemiologia têm feito, mesmo nesta pandemia, um trabalho bastante bom em termos de tentar ter uma ideia
de prever o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer. Aquilo onde ainda se falha muito, e aquilo onde é preciso termos mais capacidades de investigação, e aquilo que aprendemos muito nesta pandemia é que o comportamento humano é muito errático. Nós não nos comportamos necessariamente da maneira mais lógica ou mais científica. E, portanto, quando estamos a implementar os modelos, ter em conta essas diferenças entre o comportamento das pessoas é aquilo que é mais difícil. E, portanto, aquilo que muitas vezes nós vemos, que pensamos que os modelos falharam na previsão das pandemias, e é verdade, falharam, mas tem mais a ver com essa parte mais difícil de trabalhar, que é o comportamento humano e a psicologia e aquilo que as pessoas vão fazer e a maneira como as pessoas reagem ao risco, por exemplo, versus e não tanto nas questões mais de biologia e de fisiologia, nos quais nós conhecemos bastante bem. Portanto, estou envolvido em vários projetos, ou começar a pensar em vários projetos, de como é que áreas é que podem, os modelos matemáticos, a biologia matemática pode ajudar em pandemias futuras. São coisas desde como é que nós desenvolvemos vacinas ou medicamentos mais rapidamente, e para isso temos a modelar. Aquilo que a parte da modelização pode fazer é modelar o efeito da vacina, o efeito de diferentes vacinas e plataformas dentro de uma pessoa, que é aquilo que eu faço, ou através como é que se espalham na população, as variantes novas do vírus, nós agora vamos falar da Omicron, a Delta, a Alpha, etc. Tentar prever qual vai ser a próxima variante, nem que seja com 1, 2, 3 semanas de antecedência, é muito, muito difícil, se não é impossível com 6 meses de antecedência, mas há muito trabalho a todas as escalas. Estamos a falar aqui desde modelar as proteínas do vírus, portanto, até à evolução do vírus na população. Ok, obrigado. Relativamente a este tópico, o Gonçalo Ribeiro pergunta, futuramente, qual queria ser o maior desafio da biologia matemática? Eu acho que nós temos vindo a desenvolver, e quando eu digo nós, é assim, a comunidade científica em termos latos, cada vez mais uma perspectiva quantitativa da medicina e da biologia. Quando eu comecei, muitas vezes, interagi com médicos ou com virologistas que me diziam, não faço a mínima ideia para que é que serve essa história dos modelos matemáticos. Na minha opinião, não servem para nada. E aquilo que eu lhes disse foi aquilo que nós aprendemos em física. O que eu lhes disse diretamente foi a diferença entre aquilo que eu faço e que vocês fazem, por exemplo, quando escrevem um artigo, é que vocês também não sabem o que é que estão a fazer. Mas eu, pelo menos, ponho as minhas premissas e as minhas hipóteses para construir um modelo e, portanto, vocês podem me criticar e eu não vos consigo criticar. E devo dizer que este médico, um médico relativamente famoso no campo do VIH, olhou para mim 1 minuto e disse, ok, concordo, é verdade, muitas vezes nós não sabemos o que é que estamos a fazer e é difícil criticar, mas hoje em dia já há uma apreciação muito maior e só a tecnologia permite-nos gerar muito mais dados, mas dados não são informação. Retirar informação dos big data, dos dados massivos, exige saber pensar fisicamente, mecanisticamente, matemática, estatística, tudo isso. E o grande desafio do futuro é cada vez mais conseguirmos extrair esta informação da enxurrada de dados que geram, muitas vezes eu já tive colaboradores, experimentalistas, virologistas que me disseram assim, eu gerei aqui estes dados todos, podes-me ajudar a interpretar. E a minha pergunta, mas qual era a pergunta que fizeram estes dados? E a resposta deles foi, porque a minha nova máquina faz 30 cores em vez de 5 cores, portanto eu pude gerar estes dados todos, porque isso não, fica difícil, portanto cada vez há mais dados, mais fácil gerar dados, mas mais difícil tirar a informação dos dados. Isso é um dos desafios. E o outro, é aquilo que nós estamos cada vez mais interessados, é desenvolver modelos a múltiplas escalas. Por exemplo, eu quero ligar o modelo do que é que acontece dentro de um indivíduo infectado, quando, por exemplo, o SARS-CoV-2 está-se a replicar e o sistema imunitário está
a tentar combater o vírus, desculpa, combater o vírus, e ao mesmo tempo como é que isso afeta a transmissão de pessoa para pessoa. Portanto, temos aqui duas escalas, a escala dentro do indivíduo e a escala da população. Estes modelos de multi-escala existem, não é? Mas são um desafio para o futuro, porque como é que os fazemos eficientemente? Nem que seja até a correr, não é? Aqui no laboratório, onde eu estou, no Los Alamos National Laboratory, existem modelos baseados em agentes, se calhar já ouviram falar, de epidemiologia, de transmissão de doenças para todas as pessoas dos Estados Unidos. 300 milhões de agentes, e com muito detalhe do que é que esses agentes fazem, como é que a transmissão ocorre, mas que não são muito eficientes a correr, e no sentido em que, apesar de serem usados supercomputadores, nós temos sempre no top 10 dos supercomputadores do mundo inteiro, mas podem demorar um mês a correr um mês de simulação. Quer dizer, não, pode ser tão lento ou mais lento que o tempo real, que não faz muito sentido se nós quisermos gerar múltiplos cenários, etc. Portanto, como é que se torna isto tudo mais eficiente é um grande desafio também para o futuro. Se calhar aproveitava para perguntar agora, em ligação a isto, se, Rui, tu tens neste momento ligações com grupos de investigação em Portugal ou estás à procura, há contactos nesse sentido? Não, eu tenho mantido sempre contactos desde há muitos anos, e estive em Portugal de 2017 a 2020, mais ou menos a tempo inteiro, como eu disse, como professor de Bioestatística na Faculdade de Medicina aí na Universidade de Lisboa. Cheguei a ter algumas aulas no técnico, porque agora há algumas, é uma engenharia biomédica, não é? Que tem algumas aulas em conjunto com a Faculdade de Medicina, mas eu tenho mantido contactos, quando estive aí tive a trabalhar, tenho até neste momento ainda a acabar um projeto, de VIH, do vírus de imunodeficiência humana, com pessoas da Faculdade de Medicina, principalmente, com quem eu tenho trabalhado já há vários anos. Ok, obrigado. Pedro, eu não sei se há mais perguntas que ias fazer. Ok. O Rodrigo Simões tem agora uma pergunta, que é: a transição de um curso focado em física e engenharia, como é o MEFT, para o âmbito da biologia e da saúde, mesmo que com foco na aplicação de modelos matemáticos, causou alguma dificuldade de adaptação? Sim, há uma curva de aprendizagem, não é? Portanto, a imunologia e a virologia seriam tudo temas muito distantes daquilo que eu aprendi no curso ou daquilo que eu sabia em geral. E lembro-me de quando estava a fazer doutoramento, estamos a falar agora aqui nos finais dos anos 90 do século passado, de ter saído um artigo na Nature, que isso ainda conhecem, imagino, em que se comparava os diferentes jargões científicos e diziam que se leram, não me lembro exatamente dos números, mas era uma coisa do género, ler um jornal em inglês, digamos que é um nível 1, numa escala qualquer. Física seria o nível 7. E imunologia era o nível 21, ou uma coisa assim do género. E, na verdade, imunologia é, das áreas que eu conheço, talvez uma das mais difíceis em termos de entrar, por causa da maneira como a nomenclatura e tudo isso. Às vezes pode-se ler o título de um artigo e nem sequer perceber o que está lá, porque se usaram 3 abreviaturas ou 4 que não fazem sentido, e há muitas coisas que têm duas ou 3 abreviaturas diferentes para a mesma coisa. Portanto, só perceber essa parte foi complicado. E depois, talvez assim também em geral, e por a razão pela qual também eu digo que faria sempre o curso de Física, que é mais aquilo que me assenta melhor, é que em imunologia e em medicina em geral, há uma tendência oposta daquilo que é a física. Em física nós queremos reduzir os fenómenos complexos a fenómenos simples. E na imunologia tem havido uma tendência, e não é toda a gente, não é todos os cientistas, mas muitos, de querer complicar mais ainda os fenómenos, não é? Porque é aquela ideia de que cada coisa é diferente, cada um é um indivíduo, se forem pensar em imunologia e, por exemplo, em termos de células, todas as células são diferentes e cada uma faz uma coisa diferente e tudo isso, que não é de toda a maneira de nós pensarmos, e não é também aquilo que eu penso que não concordo, não penso que a imunologia funciona assim, mas é como a investigação é feita. Portanto, houve aqui uma adaptação de mentalidades e de terminologia, que
é uma curva que demora algum tempo, mas que depois também traz muitas recompensas, porque consegue-se falar e ler os artigos e falar com as pessoas dessa área, não é? Senão também seria impossível, para mim pelo menos. Obrigado. Mudando um bocado de tópico, o Pedro pergunta qual a importância que atribui aos estudos no estrangeiro. Eu acho que têm uma importância muito grande. Não é só os estudos em si, é a experiência de viver noutro país. Quer dizer, imagino que muitos dos vossos colegas, ou muitos de vocês, também tenham vindo para Lisboa fora de outro sítio. Só aí, fora de Lisboa, tenham vindo de outros sítios de Portugal, não é? Só essa mudança podem ver já o que é que comporta em termos de desafio, de adaptação, de novos horizontes, de conhecer coisas novas. Agora, imaginem o que é mudar para um país diferente. A Inglaterra até se conduz do outro lado da estrada. Portanto, só atravessar a rua tem que se ter cuidado, não é? Porque senão podemos ser atropelados. Portanto, há toda essa adaptação, toda essa atmosfera, esse entorno, que faz com que viver noutro país, e no caso dos estudos em particular, tem a vantagem de muitas vezes, somente em estudos graduados, de encontrarmos pessoas de todo o mundo, que sem dúvida, para mim, foi uma grande aprendizagem, e acho que não é por acaso que o Erasmus é considerado um dos programas mais bem-sucedidos da União Europeia. É exatamente permitir essa introdução de um país para o outro, e portanto eu acho que isso tem uma grande mais-valia. Em termos de estudos, da parte de ciência mesmo, tudo, há uma vantagem de aprender de contactar com outros métodos, mas aí depende muito. O nosso ensino também é de excelente qualidade e em muitos casos de melhor qualidade do que noutros sítios, ou pelo menos mais avançado tecnicamente, e portanto aí também depende dos sítios e daquilo que cada um fizer desse tempo que está lá fora. Se aproveitar ao máximo com todas as oportunidades que vão surgindo, é uma grande mais-valia. Se por outro lado se enfiar em casa num campo muito restrito, etc., que se poderia ter aprendido mais ou mesmo em Portugal, se calhar tem menos vantagem, não é? Obrigado, Vessel, pela resposta. O Manuel Ratola agora pergunta: hoje em dia, passados mais de 20 anos, desde que acabou o curso, o que aconselhava a alguém que estivesse interessado em seguir um percurso semelhante, ou seja, seguir um ramo de matemática aplicada à biologia, vindo do nosso curso? Sim, são perguntas difíceis. Porquê? Porque isto depende muito do indivíduo, da pessoa especificamente. Mesmo aqui depende. Talvez a coisa principal é que mesmo aplicar a matemática ou a física à biologia, há muitas áreas diferentes, não é? Nós podemos fazer coisas desde a ecologia até neurociências ou análise de dados, hoje em dia, que é uma área cada vez mais, portanto, podia ser geral, a medicina personalizada, portanto, há muitas áreas potenciais. E tentar descobrir qual dessas áreas, ou quais dessas áreas é que gostariam de explorar antes de fazer a decisão final, entre aspas. Mais uma vez, com esta ideia que nunca é final. Eu podia ter feito o meu doutoramento em dinâmica de vírus e depois ter feito epidemiologia, ou ter feito ecologia, ou até ter feito neurociências. Eu já tive, não sei como é que dizer, cientistas de pós-doc aqui comigo que estavam a fazer esta área, mas que vieram de neurociências, por exemplo, ou vieram de farmacologia, ou outros que vieram de matemática menos aplicada, digamos, mais teórica. Portanto, sem ter esta ideia que é fechar as portas todas, ou isso, tentar descobrir qual é que é a área que mais interesse tem, penso que seria o primeiro passo. E depois hoje em dia, com a informação que há, se calhar tentar falar com o máximo de pessoas possíveis ou que possam dar alguma orientação também mais específica. É uma coisa que eu, por exemplo, faço muito, que é pessoas que me pedem opinião, ou ajuda, ou alguns conselhos, por exemplo. E acho que muitos cientistas estão dispostos a partilhar essa informação com os cientistas da nova geração. Obrigado. Esta é a última pergunta e é minha. Não sei se é um bocado difícil, mas quais são os parâmetros ou fatores a ter em conta na aplicação de modelos matemáticos para a simulação de respostas imunitárias a agentes infecciosos?
A parte mais difícil é que nós sabemos muito menos de imunologia, por exemplo, do que sabemos de física. E há uma componente talvez aleatória, especialmente no sistema imunitário, há muita redundância, por exemplo, que não é aleatoriedade, mas é redundância, que depois faz com que o mesmo resultado possa ser alcançado através de processos diferentes, que são os tais processos redundantes, e nós não temos a certeza ainda se é uma questão aleatória, qual é o processo que é escolhido em cada indivíduo versus se é uma coisa mais determinista, por exemplo. E isso é uma coisa, portanto, essa dificuldade. A outra é que muitas vezes nós não sabemos os parâmetros e mesmo medir os parâmetros. Estou a falar dos parâmetros do modelo, estou a falar de razões, de rates, digamos, de interações, que são muito difíceis de medir, porque são... por causa da tecnologia necessária para o fazer e da diferença que existe entre pessoas e tudo isso. Portanto, posso dizer também que em virologia, medir a replicação dos vírus, na minha experiência, é muito mais ordenado, menos caótico, mais determinista, mais semelhante de pessoa para pessoa e de vírus para vírus, e portanto os modelos... Se eu vos mostrasse o ajuste de um modelo a uma curva de vírus, é um ajuste excelente. Não é um ajuste como em física, em que nós sabemos mais, mas é um ajuste muito, muito bom. Se vos mostrar um ajuste de um modelo a um fenómeno mais de imunologia, de uma resposta imunitária de células do ser humano, é muito pior, porque, como eu disse, nós sabemos menos. Pronto, isso é uma grande dificuldade, mas são as questões científicas que nos entretêm e que nos fazem, e mais uma vez nós, comunidade científica, não é eu plural, nós, comunidade científica, que nos fazem trabalhar nesta área. Olá, eu não sei se agora é a minha vez de entrar, ok, obrigado, estão a dar o sinal na regi. Portanto, resta-me só fazer um pequeno lembrete. Primeiro é que isto é uma iniciativa conjunta do Núcleo de Física dos alunos do IST, do NUFIST, e da coordenação dos cursos de Engenharia Física e Ecológica, nomeadamente a licenciatura e o mestrado. Portanto, resta-me agradecer novamente aos meus convidados, ao professor Gonçalo Figueira e ao Dr. Rui Ribeiro. Não sei se vocês querem dizer alguma nota final, Gonçalo? Não? Sim, eu quero aproveitar com certeza para agradecer muito ao Rui nos ter dispensado aqui quase uma hora do começo do seu dia. É um prazer sempre falar com ele, espero que nos voltemos a encontrar ao vivo em breve e espero que as pessoas que vejam o vídeo que tenham aprendido, porque eu sempre que converso com ele aprendo bastante. E, portanto, da minha parte, mais uma vez, muito obrigado e que tudo corra bem por aí, Rui. Até à próxima. Muito obrigado, foi um prazer e também agradeço a todos terem organizado a sessão. Ok, Rui, Gonçalo, obrigadíssimo. E deixa-me chegar, portanto, agora ao final desta sessão, anunciar aqueles que nos visitam, e são muitos que nos visitam no canal do YouTube, continuem a visitar, estejam atentos, que a Regi já me prometeu que vai haver uma nova série, uma quarta série, e agora o momento mais importante, eu tenho que agradecer individualmente a todos os membros do NUFIST, a toda a equipa magnífica, e eles são o João Pedro Bio, a Patrícia Curado e o Pedro Batista, que assistiram nesta realização, e obviamente o meu muito obrigado também à Anita Ribeiro, que coordenou toda esta